Oi, turma, vamos começar mais uma aula de História e vamos dar continuidade à matéria de Roma Antiga. E vamos falar então do início da República Romana. Como vocês viram na última aula, o início da República Romana é tradicionalmente datado de 509 a.C. É possível que essa data seja fictícia, mas o que importa é que nessa época uma mudança institucional importante se deu, o início da República, após o fim da monarquia romana. Nesse momento, o grupo das famílias aristocráticas romanas, cujos pátres formaram o Senado, tomou o poder de Roma. Nessa aula, então, conheceremos um pouco mais sobre a cidade de Roma no período republicano, momento no qual a cidade consolidou seu poder na região do Lácio e na Itália, crescendo e se transformando. Esse período representa também um momento de maior expansão do poder romano no Mediterrâneo e a cidade teve de se adaptar e se conformar às novas realidades. Foi então que Roma lançou as bases de seu império. Com a criação da cidade e seu desenvolvimento, o que havia de sagrado em cada gens foi transmitido a um espaço comum a várias famílias, fora das casas propriamente ditas, de modo tal que o Fórum Romano, ainda que não fosse um espaço doméstico particular, não era visto como um espaço exterior, mas sim como um espaço público. O crescimento da cidade acabou fazendo com que fosse necessário integrar comunidades mais amplas à cidade, criando a ideia de cidadania. O cidadão, em latim civis, do qual deriva o termo também civitas, que é cidade. E os dois termos coexistirão, cidade e civitas, como bem expressa o filósofo Cícero. Entre cidade e civitas há esta diferença: cidade são os edifícios, civitas, os habitantes. Sabemos então que a sociedade romana estava dividida no período monárquico entre patrícios, os nobres, que compunham as famílias poderosas e proprietárias de terras, os clientes, que originalmente parecem ter sido servidores e protegidos dos nobres, e a plebe, congregando todos os demais habitantes. Nesse momento, podemos dizer que somente o patriciado era cidadão romano. Com o fim da monarquia, houve que criar novas formas de governo e condução da cidade. Res publica quer dizer assunto da união de um certo número de homens associados por um consenso comum no direito e na comunhão de interesses. O Senado, ou Conselho de Anciões, que já existia na Roma dos Reis, adquiriu maior importância com a República, pois era o único órgão permanente de governo, agora composto por ex-magistrados com um imperium, ou seja, que detinham o mando militar e político supremo. Eram 300 senadores inicialmente. Os censores atualizavam a lista de senadores a cada 5 anos, podendo incluir novos membros para completar o número. Os dois magistrados principais eram chamados cônsules, detinham o poder militar e civil máximo, o que lhes permitia convocar e consultar o povo e o Senado, comandar as legiões e julgar sem apelação os cidadãos em tempos de guerra. Outros magistrados eram os pretores, encarregados da justiça principalmente, os questores, a grosso modo tesoureiros, e os edis, encarregados da cidade, de seu abastecimento, da supervisão das vias públicas e das festividades religiosas, além de outras magistraturas menores. O Senado se reunia por convocação do cônsul ou, na falta deste, do pretor, que fixava a ordem do dia, organizando a pauta dos assuntos a serem discutidos. O Senado emitia pareceres, os senatus consulta, mas como personificava a conservação da tradição dos ancestrais, sua autoridade tinha um peso considerável. Sua competência era grande, ele controlava o tesouro público, o aerário, dirigia a política externa e a guerra, ocupava-se da religião cívica e devia zelar pelos interesses da cidade. Os magistrados inferiores eram os edis, encarregados da vigilância dos mercados, das vias e dos edifícios públicos e da organização dos jogos, e os questores, auxiliares dos magistrados superiores, encarregados de gerir os recursos e as despesas. Os tribunos da plebe, criados após a secessão da plebe, completavam o quadro das principais magistraturas romanas. E em caso de ameaça grave à República, o Senado podia indicar um magistrado extraordinário investido do Imperium por um período máximo de 6 meses, chamado de ditador. Podemos dizer então que a supremacia senatorial não era uma simples questão de liderança governamental, mas o principal fator do poderio militar romano.
O Estado romano era uma soberba máquina militar comandada pelo Senado, basicamente um corpo de senhores de guerra. Isso porque as magistraturas civis e militares romanas, se não eram sempre idênticas, frequentemente apareciam como os dois lados de uma mesma moeda. As magistraturas menores e maiores eram também comandos militares. Nos primeiros tempos da República Romana, os patrícios detinham todos os direitos políticos e só eles podiam ocupar cargos públicos como os de cônsul e senador. Os clientes e a plebe, composta de homens livres, pequenos agricultores, comerciantes e artesãos, não tinham direitos políticos. Além de possuírem as terras mais férteis que eram trabalhadas por camponeses, às vezes escravizados por dívidas, o poder dos patrícios tinha um fundo eminentemente religioso. Eram os únicos a conhecer os ritos religiosos e as leis, e com base nisso tinham exclusividade no governo da cidade. Roma, porém, cresceu e a cada dia novos elementos chegavam na cidade. O comércio trazia novas riquezas que a localização geográfica de Roma ajudava a estimular, e novos grupos sociais enriqueciam. Ocorre que os plebeus comerciantes e os artesãos mais abastados se ressentiam cada vez mais da falta de voz na condução dos assuntos da cidade. Some-se a isso ao fato de que o crescimento da cidade tornava um polo de atração para os ataques belicosos dos povos montanheses, atraídos por sua riqueza, bem como das incursões guerreiras de outras cidades. Desse modo, os exércitos dos patrícios e seus clientes não mais conseguiam dar conta, sozinhos, da defesa de uma cidade maior, mais rica e mais populosa. Cada vez mais os plebeus eram chamados a defender uma cidade que era sua, mas na qual não tinham direitos políticos plenos. Somente depois de mais de 2 séculos de luta entre plebeus insatisfeitos e patrícios ciumentos de suas prerrogativas é que progressivamente os plebeus obtiveram direitos políticos semelhantes aos dos patrícios. Certamente os plebeus enriquecidos tiveram o apoio necessário dos grupos mais humildes, descontentes com a legislação sobre dívidas, entre outras coisas. A tradição literária conta que certa vez os soldados plebeus se recusaram a obedecer aos cônsules e se retiraram da cidade, provavelmente indo para o Monte Sacro no Aventino. A cidade se viu desfalcada em boa parte de sua população, o que significava um risco intenso para sua própria sobrevivência. Os plebeus ameaçavam criar uma nova cidade ao lado de Roma. Essa nova cidade seria mais populosa do que a original e os patrícios perceberam a gravidade da situação. A lenda diz que o ex-cônsul Menênio Agripa conseguiu que a plebe desistisse de seu intento e retornasse, fazendo-lhes um longo discurso sobre a necessidade de se estabelecer a concórdia na cidade. Por volta do ano 450, os plebeus conseguiram que as leis que regiam a cidade fossem registradas por escrito, numa tentativa de se evitar injustiças. O conjunto das normas redigidas é conhecido como Lei das 12 Tábuas, que se tornou um dos textos fundamentais do direito romano, uma das principais heranças romanas que chegaram até nós. A publicação dessas leis por volta de 450, na forma de tábuas que qualquer um, desde que soubesse ler, podia consultar, foi fundamental para o rompimento das barreiras que separavam os patrícios e plebeus. As 12 tábuas não chegaram completas até nós, mas possuímos vários fragmentos delas e podemos imaginar o quanto foram importantes para o desenvolvimento de Roma. Os plebeus obtiveram outras conquistas importantes, tais como o fim da escravidão por dívidas, a criação do cargo do tribuno da plebe, um magistrado que teria por missão defender os plebeus com o poder de vetar medidas governamentais que prejudicassem a plebe, o reconhecimento dos poderes da Assembleia da Plebe, a possibilidade de casamentos entre patrícios e plebeus antes proibido. A plebe reunida em assembleia formava então o Concilium Plebis, com função eleitoral, pois nela eram eleitos os tribunos da plebe. Ali também se votavam os chamados plebiscitos, mas suas decisões só eram válidas para a própria plebe. Também no campo religioso a plebe conseguiu algumas conquistas importantes. Em 493 a.C. foi construído no Monte Aventino, fora do Pomerium, a barreira religiosa de Roma, o templo consagrado às divindades agrárias Ceres, Liber e Libera, deuses ligados à plebe. Esse templo rivalizava com a da tríade capitolina, Júpiter, Juno e Minerva, no Capitólio que existia desde 509, e era o centro religioso do Estado patrício. No templo plebeu foi instituído um tesouro e um arquivo destinado a guardar as deliberações da plebe.
Para cuidar dele foram nomeados novos magistrados, denominado edis de Aedes, que para nós significa templo. Os patrícios, porém, contavam a seu favor com a tradição com o controle das funções religiosas desde a época arcaica. Sua supremacia, sem dúvida, era devido à riqueza, representada pela propriedade de terra e seus grandes rebanhos. Contavam ainda com uma numerosa clientela e alianças com as aristocracias de outras cidades, que os romanos chamavam de amicitia, amizade, uma rede de alianças políticas, devido às contínuas guerras em que Roma esteve envolvida com os povos montanheses e com outras cidades, foi preciso recorrer a todos os cidadãos para obter soldados e recursos. Portanto, as necessidades das campanhas militares faziam recair sobre os plebeus encargos militares e financeiros cada vez mais pesados. Essa situação permitiu que a plebe conseguisse uma ação política eficaz em sua luta contra o patriciado. Em troca de sua participação na defesa de Roma, exigiu o fim do monopólio político e jurídico que os patrícios detinham, especialmente devido às novas conquistas territoriais que enriqueciam a cidade em favor dos patrícios, que monopolizavam as novas terras. Em 367 a.C., os tribunos da plebe Licínio Estolão e Lúcio VI fizeram aprovar as leis conhecidas como Liciniae Sestias. Uma delas estabelecia a obrigatoriedade de nomear um cônsul plebeu todos os anos. Há documentos referentes às duas outras leis que visavam melhorar a situação da plebe, uma sobre a redução das dívidas, permitindo deduzir do montante as somas já pagas com juros, e outra estabelecendo 500 iugera, 125 hectares, como sendo o máximo de extensão de terras públicas que um indivíduo podia ocupar. Paulatinamente, os plebeus conseguiram acesso a todas as magistraturas. Em 300 a.C. foram abertos aos seus representantes os altos cargos sacerdotais dos pontífices e dos álgures. Em 287, a Lei Hortência deu validade legal às decisões dos plebiscitos. A historiografia considera que a Lei Hortência marca o fim da luta entre patrícios e plebeus, uma vez que os plebeus haviam obtido a igualdade política com os patrícios. Na verdade, porém, as vitórias da plebe ficaram praticamente restritas aos mais prósperos segmentos desta, homens que enriqueceram exercendo atividades comerciais e industriais. Uma nova distinção social estabeleceu seus povos, fundada principalmente na riqueza. Havia de um lado os romanos ricos, patrícios e plebeus enriquecidos, e de outros romanos pobres, a grande maioria. As diferenças entre patrícios e plebeus, especialmente as religiosas, jamais foram abolidas de todo, mas se formou uma nova nobreza, a nobilitas, que reunia patrícios e plebeus ricos. Os plebeus ricos tinham interesse no casamento com as filhas dos patrícios, enquanto os patrícios obtinham apoio político e riquezas com esses casamentos mistos. A maior parte dos romanos até o século III a.C. era constituída por pequenos camponeses que cultivavam suas terras com as próprias mãos. Plebeus enriquecidos pelo comércio rapidamente compravam grandes extensões de terra, e a indústria e o comércio se desenvolveram significativamente a partir do século IV, fazendo de Roma uma potência econômica na Península Itálica. Então é isso, turminha, terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau, e lavem as mãos.